Você já reparou como, às vezes, o corpo fala antes da mente entender? Um cansaço que não passa, uma fome descontrolada, um sono agitado, aquela sensação de estar sempre correndo atrás do próprio equilíbrio. A resistência à insulina costuma começar assim, silenciosa, disfarçada de rotina acelerada e escolhas sem tempo. Mas o que muitos não sabem é que existe um gesto simples, natural e acessível capaz de mudar essa história quase de imediato. E é sobre isso que eu quero te falar hoje. O vinagre de maçã, um aliado real para quem busca reconectar corpo, mente e metabolismo. Imagine conseguir sentir o seu corpo mais leve, a mente mais calma e a energia voltando a fluir. Sem depender de fórmulas milagrosas, mas sim de consciência e pequenas escolhas diárias. A promessa deste vídeo é simples, mas profunda. Entender como o vinagre de maçã pode interromper a resistência à insulina quase instantaneamente, e principalmente como usar esse conhecimento a seu favor. Porque quando você entende o que o seu corpo está pedindo, tudo muda. A forma como você se alimenta, como você sente e até como você se enxerga. Talvez você já tenha tentado de tudo: dietas, jejum, suplementos, e mesmo assim sente que seu corpo não responde. Que há algo dentro de você pedindo um recomeço. E se esse recomeço não estivesse em algo caro, mas em algo simples, que talvez já esteja na sua cozinha? Quantas vezes o que é essencial passa despercebido, porque parece pequeno demais para transformar? Hoje, eu quero que você pare por alguns minutos e apenas se ouça. Pense, quantas vezes você tem alimentado o corpo, mas esquecido de nutrir a mente? Quantas vezes buscou energia em excesso, quando o que seu corpo pedia era equilíbrio? Esse é o ponto onde ciência e autocuidado se encontram, porque saúde não é restrição, é reconexão. E se você acredita que pequenas atitudes podem gerar grandes mudanças, fica comigo até o final. Você vai entender como algo tão simples pode redefinir a forma como o seu corpo responde à comida, ao sono e até às suas emoções. Aproveita e já se inscreve no canal, porque cada curtida, cada comentário é uma semente que espalha essa mensagem de leveza, autocuidado e consciência. É mais do que um clique, é um ato de saúde compartilhada. Então, respira fundo, porque hoje, talvez, você descubra que o equilíbrio que tanto busca não está em mudar tudo, mas em começar por um simples copo de vinagre de maçã. Ela acorda cedo, mas o corpo parece não acompanhar. O despertador toca, o café esfria e a cabeça já começa a correr antes mesmo dos pés tocarem o chão. É como se a vida estivesse sempre um passo à frente, e ela tentando alcançar. No espelho, o cansaço não é só físico. É aquele tipo de exaustão que o descanso não cura. Ansiedade disfarçada de produtividade, culpa disfarçada de autocontrole. E no fundo, uma voz baixa pergunta: quando foi que cuidar de mim se tornou mais uma tarefa na lista? Essa poderia ser a história de qualquer um de nós. Quantas vezes o corpo pede pausa e a gente responde com mais café? Quantas vezes a fome não é de comida, mas de calma? Vivemos tão ocupados tentando dar conta de tudo que esquecemos que o equilíbrio não se conquista com esforço. Ele nasce do encontro entre presença e gentileza. A boa notícia é que o corpo não desiste da gente. Ele fala, mesmo quando não ouvimos. Ele tenta avisar com sintomas sutis. Uma fadiga insistente, uma irritação sem motivo, um sono leve demais. É o jeito dele dizer: eu só preciso de você comigo. E é nesse ponto que começa a verdadeira transformação, quando paramos de lutar contra o corpo e começamos a cooperar com ele. Mas o que tem nos impedido de cuidar de nós? Talvez a pressa, talvez o medo de parecer fraco, ou talvez o hábito de achar que autocuidado é luxo, quando na verdade é sobrevivência. Aprendemos a valorizar o fazer, mas esquecemos o sentir. E o corpo sente, o tempo todo. Ele guarda tudo, o estresse, as preocupações, as promessas adiadas. Até que um dia, pede para ser ouvido. Hoje, quero te convidar a algo simples, tão simples que parece pequeno, mas é onde tudo começa. Antes da sua primeira refeição, tire 1 minuto para respirar. 1 minuto de presença, de pausa, de conexão. Feche os olhos
inspire fundo e pergunte ao seu corpo: o que você precisa de mim hoje? Talvez ele peça movimento, talvez descanso, talvez um copo de água. O importante é ouvir. Porque é nesse instante, entre um suspiro e outro, que você volta para casa, volta para o corpo, volta para o agora, e descobre que cuidar de si não é um evento futuro. É uma escolha que cabe neste exato momento. E o melhor de tudo, você pode começar hoje. Há dias em que a mente desperta antes do corpo e o corpo reclama em silêncio. A cabeça gira com 1000 ideias, compromissos e preocupações, enquanto o peito aperta e o estômago pesa. É como se estivéssemos vivendo com o acelerador travado. Mesmo parados, algo dentro de nós continua correndo. Esse ritmo constante, essa pressa invisível, é o que lentamente rouba a nossa energia e nos faz confundir produtividade com bem-estar. A verdade é que o corpo sente o que a mente cala. Quando o estresse se acumula, ele não desaparece, ele muda de forma. Vira tensão nos ombros, dores de cabeça, insônia. Vira aquela fome emocional no fim do dia ou o vazio que nenhum doce preenche. O corpo é um mensageiro leal, mas nós o tratamos como inimigo. E talvez a verdadeira cura comece quando paramos de lutar contra ele e começamos a escutar o que ele tenta dizer. Você já percebeu como um simples suspiro pode mudar o seu estado interno? Quando a respiração desacelera, a mente encontra espaço para respirar também. Nesse momento, algo muda. O pensamento se organiza, o coração acalma, e o corpo, por alguns segundos, se sente seguro de novo. Quantas vezes por dia você se permite esse respiro? Pense nisso. O estresse não vem apenas do que fazemos, mas do que sentimos enquanto fazemos. A mente agitada faz o corpo se defender, e o corpo cansado faz a mente duvidar da própria força. É um ciclo que se alimenta da desconexão, mas há um caminho de volta, e ele começa no instante em que você se observa sem pressa, sem cobrança. Que tal começar agora? Fecha os olhos, inspira devagar e sente o ar entrando. Ele te lembra que ainda há vida, mesmo nos dias mais pesados. Compartilha comigo nos comentários. O que o seu corpo tem tentado te dizer ultimamente? É cansaço? É fome de descanso? É vontade de parar um pouco? Às vezes, colocar isso em palavras já é o primeiro passo para a cura. A cada pausa consciente, você envia uma mensagem ao seu corpo. Eu estou aqui. E esse aqui é o lugar onde o equilíbrio mora, entre o que você sente e o que você permite sentir. Porque cuidar de si não é fugir da dor, é aprender a escutá-la até que ela se transforme em calma. Ela estava sentada no carro, parada no trânsito, quando percebeu que não ouvia mais nada. Nem o som das buzinas, nem a música que tocava, nem o próprio pensamento. Era como se o corpo tivesse apertado o botão pausa, mas a mente ainda insistisse em correr. As mãos tremiam levemente no volante, o coração acelerado sem motivo aparente. Por fora, tudo parecia sob controle. Por dentro, algo gritava por socorro. E foi nesse instante que ela entendeu. O corpo fala quando a alma se cala. Talvez você também conheça essa sensação, de funcionar no automático, de acordar cansado mesmo depois de dormir, de sorrir quando, por dentro, há um vazio. O corpo vai dando sinais sutis. Um peso nas costas, uma respiração curta, um enjoo que aparece sem explicação. Pequenas formas de pedir atenção, como se dissesse: "Ei, olha para mim, eu ainda estou aqui." É curioso pensar que o coração, mesmo sendo apenas um músculo, sente o impacto das emoções antes que a gente perceba. Ele acelera diante do medo, desacelera com o afeto e quando o amor próprio falta, ele se confunde, como se perdesse o compasso. A ciência chama isso de coerência cardíaca. Eu gosto de chamar de sintonia com a vida, porque no fundo, quando o coração e a respiração dançam no mesmo ritmo, a alma encontra repouso. Mas o mais bonito é que o corpo não guarda rancor. Ele espera. Espera o momento em que você se lembre dele. Toque a própria pele com cuidado. Escolha se alimentar com presença. Respire com consciência. Ele não quer perfeição. Quer parceria. Quer ser ouvido antes de precisar gritar.
Você já percebeu como um abraço muda o ritmo do coração? Como um banho demorado, sem pressa, acalma até os pensamentos? Às vezes, a cura vem disfarçada de simplicidade, num copo d'água, num pôr do sol, num silêncio sem culpa. E, de repente, o que antes parecia desordem vira sintonia. Naquela noite, quando ela finalmente chegou em casa, não fez nada grandioso. Apenas desligou as luzes, acendeu uma vela e ficou em silêncio por alguns minutos. Pela primeira vez em muito tempo, o corpo não precisou gritar, e a alma finalmente respirou. Durante muito tempo, ela acreditou que cuidar de si era um luxo, algo para quando tudo estivesse em ordem. Mas a verdade é que esse momento nunca chegava. Sempre havia algo mais urgente, alguém mais importante, uma tarefa que parecia não poder esperar, até que o corpo parou de sussurrar e começou a gritar. Foi ali que ela entendeu. O corpo não é inimigo, é mensageiro. Ele não pune, ele avisa. Ele não cansa porque quer desistir. Ele cansa porque precisa ser ouvido. Quantas vezes você já se cobrou por não dar conta de tudo? Quantas vezes confundiu força com resistência, como se aguentar fosse o mesmo que estar bem? A autocobrança tem um peso invisível, mas real. Ela se esconde no estômago apertado, no peito pesado, no sono que não vem. E o pior é que aprendemos a chamar isso de vida normal. Mas não é. Viver esgotado não é natural. Viver com pressa, culpa e medo não é sinônimo de sucesso. A cura começa quando a gente para de se punir por sentir. Quando entende que fragilidade também é força, porque só quem sente profundamente é capaz de se transformar. O equilíbrio não nasce do controle, mas da entrega, da escolha consciente de ser gentil consigo mesmo, mesmo nos dias em que parece impossível. Talvez o maior aprendizado seja esse. Não é sobre mudar tudo, é sobre começar a se ouvir. Um passo de cada vez. Um gesto de presença por dia. O autocuidado não é uma meta, é um retorno. Voltar a si como quem volta para casa depois de muito tempo fora. Hoje quero te fazer um convite. Quando o dia terminar, antes de dormir, apague as luzes e coloque uma mão no peito. Sinta o ritmo do seu coração. Ele não cobra, não julga, apenas segue batendo, fiel a você, mesmo quando você se esquece dele. Nesse toque silencioso existe um lembrete. Você ainda está aqui e ainda há tempo. Tempo de recomeçar, de respirar diferente, de escolher o leve sem medo de deixar o peso cair. Porque o primeiro passo para curar o corpo é perdoar o coração. E o primeiro passo para encontrar equilíbrio é simplesmente permitir-se começar. Sabe, a vida tem um jeito curioso de nos ensinar. Às vezes é o corpo que fala, às vezes é o coração que grita. E quase sempre a gente só aprende quando para. Por muito tempo, eu também achei que cuidar de mim era egoísmo, que descansar era sinônimo de fraqueza, que sentir demais era um defeito. Mas um dia o corpo não pediu licença, ele apenas parou. E foi nesse silêncio que eu entendi. Saúde não é só o que o exame mostra, é o que a alma sente quando o dia termina. Lembro da primeira vez que me permiti respirar de verdade. Desliguei o celular, sentei no chão da sala e chorei. Chorei por tudo o que eu carregava, tentando parecer forte, por todas as vezes que ignorei o que o corpo tentava me dizer. Foi simples e foi libertador. Porque naquele instante, eu percebi que o cuidado começa quando a gente se escuta, sem pressa, sem culpa, sem precisar ser perfeita. Quando você aprende a se ouvir, algo muda. O corpo começa a cooperar, a mente encontra espaço para descansar e o coração finalmente se sente em casa. Não é um milagre, é presença. É a soma de pequenas escolhas que, repetidas todos os dias, te reconectam com quem você é de verdade. A transformação não acontece de um dia para o outro, mas ela começa exatamente no instante em que você decide que merece paz. Não existe fórmula mágica, mas existe prática. Respiração profunda, água, movimento, silêncio. Momentos de pausa que recosturam o que o tempo e o cansaço desfiaram. Escreva o que sente, celebre suas pequenas vitórias e abrace seus limites com gentileza. Porque saúde não é controle,
É confiança. Não é ausência de dor, é presença de si. Imagine acordar e sentir que o seu corpo e a sua mente, enfim, estão do mesmo lado, que você não precisa mais lutar contra si mesma, mas caminhar em parceria com quem você é. Esse é o verdadeiro equilíbrio, quando o autocuidado deixa de ser uma tarefa e se transforma em um gesto de amor. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, é porque talvez você também esteja pronta para esse recomeço. Cuide de você com o mesmo carinho que oferece aos outros. E se quiser continuar essa caminhada comigo, se inscreve no canal, curta o vídeo e compartilhe nos comentários o que você tem feito para cuidar da sua saúde emocional. Mesmo que seja um passo de cada vez. Porque às vezes, o que começa em uma história se transforma em uma corrente de cura.